Uma nova lei acaba de ser sancionada no Brasil, proibindo o uso indiscriminado de celulares nas escolas de educação básica. Agora, esses dispositivos só poderão ser utilizados em sala de aula para fins pedagógicos e com a orientação dos professores. Essa mudança reacende o debate sobre o impacto da tecnologia na vida de crianças e adolescentes. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online, 93% dos jovens entre 9 e 17 anos estão conectados à internet. E o celular é o dispositivo favorito para 98% deles. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, convidamos a coordenadora de psicologia do Hospital Pequeno Príncipe, Angelita Wisniewski da Silva, e a coordenadora do Serviço de Psiquiatria da instituição, doutora Luciana Guzmão Abreu. Sejam bem-vindas! E para começarmos, como vocês enxergam essa nova lei? Quais são os riscos e benefícios para o desenvolvimento dos estudantes? Olá! Obrigada pelo convite, pela oportunidade de partilhar e da gente poder dialogar sobre essa temática tão importante. Essa lei, que foi sancionada recentemente, traz algumas garantias e algumas barreiras, alguns limites que são importantes para a educação, para a constituição das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Pensando nas leis e no asseguramento dos direitos das crianças, a gente entende que essa lei não vai impedir que as crianças tenham acesso quando for necessário o uso do celular, do tablet, enfim, dos recursos virtuais para composição, para acréscimo, para melhoria do ensino, ou para as necessidades que cada um tenha dentro do que é a garantia de direitos, principalmente crianças que precisam de adaptações para o seu desenvolvimento e para o aprendizado. Por outro lado, a gente entende que faz parte da Constituição e do desenvolvimento humano que nós tenhamos a oportunidade de internalizar leis, internalizar regras. E a gente tem visto que a grande compulsão, o uso compulsivo e o uso frequente dos celulares, principalmente, talvez esteja nos mostrando que a gente não está conseguindo atingir esse limite, que nós não estamos tendo essa capacidade de autorregulação e estamos nos deixando compulsivamente tomar pelo uso do celular. Então, quando o ser humano perde essa capacidade, esse bom senso interno de se limitar, é importante que existam regras, que existam estruturas externas que deem esse limite para o ser humano. E as crianças que estão em processo de constituição, mais ainda precisam de ajuda para se autolimitar nesse sentido. Eu sempre costumo dizer que se para nós adultos é difícil colocar esse limite, né? Quantos de nós fazemos um uso, né, irrestrito? Quantos de nós, às vezes, perdemos a qualidade do sono porque a gente passou do limite à noite no celular, nas mídias sociais? Então, imagina para uma criança, né, que ainda não tem o cérebro amadurecido, que não tem essa capacidade de falar, isso faz mal para mim, agora eu vou parar. Então, é muito importante que nós tenhamos, como a Angelita falou, essa lei que vem de fora aí para estabelecer esse limite e essa regra nesse ambiente de aprendizado, né? Nós temos estudos hoje que comprovam que só do celular estar no ambiente, quando a gente chega num restaurante, quando a gente vai estudar com o celular ao lado, a nossa atenção já está reduzida em 20%. Isso não é Luciana falando, isso é um estudo científico que comprova isso, né? Então, o celular presente nas salas de estudos, nas escolas, o prejuízo para o aprendizado já chega a ser implícito. Sim. A presença do celular já traz implícito um prejuízo para a atenção, para o foco e para o aprendizado. Sim, com certeza, essa retirada do celular, nós vamos ter um ganho aí no aprendizado, né? Essas crianças vão poder ter um melhor nível de educação, com certeza. Nós podemos pensar que por mais que os professores e os recursos pedagógicos se aprimorem, e é um desafio para o professor em sala de aula cada vez maior chamar a atenção, tomar a atenção das crianças, dos adolescentes para si, por mais que ele esteja dedicado, que ele tenha um super empenho e engajamento na educação das crianças, é muito difícil quando cada criança, cada adolescente dentro da sala de aula tem o seu próprio recurso de desconectar, o seu recurso de fuga de atenção, né, de tirar a atenção. Então, talvez a limitação, né, a regra de que não podemos usar o celular dentro da sala de aula seja um fator muito contribuinte para o professor, para que ele consiga chamar o foco, chamar a atenção das suas crianças.
Perfeito, e aqui a gente está falando do celular, né? Mas eu sei que existem outros tipos de tela que disputam a atenção das crianças e dos adolescentes. Então, vocês poderiam explicar para a gente o que é considerado tela? Quais são essas telas que tomam a atenção das crianças e dos adolescentes? Hoje em dia, nós costumamos dizer que a televisão é um computador de parede, né? O celular é um computador de bolso, além do computador. Então, sempre que em uma consulta eu vou investigar de uma criança o tempo de tela, eu investigo quanto tempo ela fica na TV, quanto tempo ela fica no celular, quanto tempo ela fica no computador. Porque os conteúdos hoje em dia da TV, elas não são como da nossa época, né? Onde nós íamos, né? Eu sempre dou meu exemplo, assim, que eu ia assistir o Pica-Pau, terminou, eu vou brincar, eu vou fazer outra coisa. Deu o horário do jornal, o meu pai vai assumir aí a TV e eu preciso lidar com isso, lidar com o tédio, criar, brincar, fazer outra coisa, né? Ou se eu ligo a TV e não é um desenho, algo que eu goste, né? Eu vou desligar e vou fazer outra coisa. Hoje em dia o conteúdo é interativo. Então, as crianças podem escolher. E à medida que eles vão escolhendo e interagindo com essa inteligência artificial, ela vai fazendo um conteúdo muito aprimorado para prender a atenção dessa criança. E, em determinado momento, tudo que ele oferece é personalizado, né, para os gostos dessa criança, desse adolescente, e é interminável. Então, isso faz a internet ser altamente viciante. E quais são os riscos, o que vocês têm percebido no comportamento deste uso excessivo, né? A gente já percebeu e já conversou um pouquinho sobre a importância desse uso do celular, de algumas telas, inclusive da internet, para a educação, para a comunicação. Mas quando esse uso é excessivo, quais são as mudanças de comportamento que vocês percebem nas crianças e nos adolescentes? A gente vai percebendo desde o início da vida, quando se usa um celular, um tablet, uma televisão, algum recurso para acalmar uma criança, para colocá-la ali na frente da tela, para que os pais possam fazer alguma coisa além, para que essa criança não demande a atenção dos pais naquele momento, ou seja, que substitua o cuidado, né? Essa televisão, esse tablet, esse celular passam a ser a babá da criança, porque está ali ocupando essa criança. Se perde um momento, se perde uma fase talvez crucial de interação dos pais com a criança. Quando é usado, né, esses recursos são utilizados também para fazer com que a criança pare de chorar, para fazer com que a criança cesse uma crise, um momento de birra que ela possa estar expressando. Perde-se a oportunidade de ajudar essa criança a aprender a se conter, aprender a perceber o ambiente, né, quando a criança é um pouquinho maior, perceber o ambiente, fazer uma breve e mínima análise do que está acontecendo e de pensar ou buscar recursos para outros tipos de respostas. Então, tamponar as situações em que não se consegue manejar de uma forma saudável com a tela é um grande risco para a gente perder janelas de oportunidade para que as crianças aprendam a autorregulação, aprendam a se olhar, a se regular nesses momentos difíceis da vida. Quando a gente avalia o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, né, o desenvolvimento do nosso cérebro, a gente tem um tempo para aprender certas habilidades. E quando essa criança está presa na tela, né, ela não está tendo vivências reais, nós estamos perdendo de que ela tem esse momento crucial do desenvolvimento dela, de aprender habilidades cognitivas, sociais, culturais, né? Habilidades daquela, aprender o funcionamento da família, o funcionamento da cidade, de tudo, né? São a vivência do dia a dia, do brincar, da interação é muito rica. Nós somos seres sociáveis. Quando a gente não se socializa, a gente tem um maior risco cardiovascular, a gente tem um maior risco de desenvolver doenças, transtornos mentais, vide a pandemia, né? Quantos adoeceram nesse período, porque nós somos seres muito sociáveis e nossas habilidades dependem dessa interação. Tem um estudo que fala que só da televisão estar ligada, né? Vamos imaginar um cenário de uma mãe e uma criança e uma TV ligada. Nenhuma das duas estão assistindo. Só da TV estar ligada diminui a quantidade de palavras ditas por minuto. Isso para uma criança em desenvolvimento, eu não vou lembrar aqui
ao certo, mas são 200 e poucas a menos palavras ditas. Para uma criança que está desenvolvendo a fala, desenvolvendo a linguagem, isso é muito importante, né? Então, a gente já consegue pensar aqui em uma consequência disso, um vocabulário reduzido, uma linguagem mais empobrecida, né, para essa população. E além disso, a gente vai ter prejuízos na percepção de realidade propriamente. Então, se a mãe, o pai vão, por exemplo, eu penso sempre nas coisas cotidianas, dentro de casa, naquilo que é prático. Se eles estão no momento de preparar uma refeição e a criança, ao invés de estar interagindo na cozinha, de estar observando o que os pais estão fazendo e incentivada a participar, a ajudar dentro das condições dela, ela fica presa a uma tela, ela deixa de fazer uma leitura de contexto. Então, a criança deixa de perceber que para que ela coma, para que ela receba o alimento, alguém se dedica a isso, alguém está produzindo, alguém está se empenhando ali, se dedicando a fazer algo para ela. E isso é um prejuízo também na forma como a criança vai aprendendo a perceber as relações e a interação social. E elas não vão ter interesse nessas vivências reais se a gente compara o conteúdo da tela. É muito gostoso. Nada na vida real vai se igualar àquelas cores, ao brilho, à música. Realmente é muito prazeroso. E as vivências reais, elas não tem tanta cor, tanto brilho, tanta música, né? Se a gente pensa numa criança em desenvolvimento, aquilo ali chama muito mais atenção. Qualquer luzinha, um pisca-pisca chama atenção, né? Então, se a gente pensa na tela, ela não vai ter interesse por esse contexto, por exemplo, que a Angelita trouxe, né? Da família, dessas relações sociais, dessa conexão. Não, a tela é muito mais interessante. Perfeito. E qual é o papel dos pais? A gente falou um pouquinho sobre a importância de não deixar o tempo todo, mas existem regras claras? Existe um período? A gente pode falar de tantos a tantos anos não é recomendado? Ou como os pais podem equilibrar tanto essa parte dos benefícios do uso da tecnologia, mas também equilibrar esse uso excessivo e dos riscos que isso pode trazer, né? Dessas implicações no comportamento que vocês trouxeram? Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente vai fazer essas orientações de tela aos pais, é mais uma função que a gente está dando para pais já sobrecarregados, já cansados. Então, é algo que o profissional, os educadores, né, devem fazer em conjunto e com muito cuidado, assim, porque é mais uma função que uma mãe, às vezes, já sobrecarregada, né? Então, a gente vai aos poucos tentando inserir algumas mudanças na vida, no dia a dia, na rotina dessa criança, né, de hábitos saudáveis, mas existem indicações formais, né? Existe uma indicação que é dos Estados Unidos e uma indicação que é da Associação Brasileira de Pediatria. A nossa indicação é muito mais rigorosa que a deles, né? A deles, por exemplo, permite que abaixo de 18 meses bebês possam fazer ligações de videochamada com familiares. A nossa não permite, né? Menores de 2 anos é 0 tela. A partir de 3 até 6 anos, mais ou menos, é recomendado que fique 1 hora de tela. E como que é essa 1 hora, né? É vigiada, mediada pelos pais, de conteúdo não interativo. Não dá para a criança ir com o dedinho e colocando toda hora o que ela quer, né? Os pais têm que estar presentes sempre no ambiente, conversar sobre o que a criança está vendo, orientar, e saber o que essa criança está assistindo, o que ela gosta, inclusive para conhecê-la, né? É uma proteção, uma vigilância que precisa ter, mas também você conhecer e já está fazendo algo junto com essa criança. De 6 a 10 anos, é recomendado que seja de 1 a 2 horas. Aí você vai me dizer assim, mas tem, por exemplo, filmes que duram 2 horas e meia, tá tudo bem, desde que seja só isso. Tem família que uma vez na semana vê um filme de 2 horas e meia, e é um filme em família, né? Não existe uma flexibilidade, né? E esse vai ser o limite ali daquela família, mas o indicado é de que seja de 1 a 2 horas, ainda nessas regras, com limite, com orientação, com um adulto por perto e que não seja interativo. Maiores ali de 10 a 11 anos, né, é permitido também 2 horas de tela,
Maiores de 16 é permitido até 4 horas, desde que seja 2 horas de entretenimento, 2 horas de estudo. Sempre com essas mesmas regras de orientação, de vigilância dos pais, mas só maiores de 16 anos é quem podem ter mídias sociais. Então, menores de 16 anos não podem ter TikTok, não podem ter Instagram. E é recomendável que as crianças só ganhem celular, adolescentes, né? Porque já não são crianças, com 14 anos. A partir de 14 anos é recomendado que eles possam ter um celular, menos que isso não. E aí nós precisamos pensar também no uso das telas pelos próprios pais, porque os pais são um grande exemplo e as crianças vão representar, vão seguir aquilo que os pais que estão observando os adultos à sua volta fazendo, né? Então, pais que também têm esse uso compulsivo, indiscriminado das telas, que ficam muito tempo no celular, tendem a dar esse exemplo para a criança. Fora que uma família em que cada um fica voltado para sua tela e não há, entre eles não há interação, a criança perde também com a possibilidade de com quem ela vai interagir. Ela não vai ter quem responda a tentativa, a busca dela por interação. E aí a criança se volta para a tela, se volta para as redes sociais, para relações virtuais, para relações irreais e, por vezes, para relações perigosas. Então, quando a gente fala da vigilância dos pais, nesse sentido, tem uma grande função que é de proteção dessas crianças, que ainda não têm internalizado a sua capacidade de ponderar, de avaliar, de criticar o que é oferecido, de que os conteúdos, as relações, as interações que são oferecidas na internet. Eles não têm juízo crítico, né, para pegar uma informação e falar, não, isso não é real, isso não é bom para mim, agora eu vou parar. Então, os pais precisam fazer essa mediação e, como a Angelita falou, é uma proteção. Eles não sabem. Da mesma forma que os pais colocam limites e eles decidem o que pode comer, o que não pode, onde pode ir, onde não pode, na internet a regra se mantém a mesma, né? Os pais precisam colocar esse limite e isso é uma proteção. E por falar sobre isso, muitas vezes os conteúdos, né, assim como vocês já trouxeram, eles não são conteúdos adequados, nem sempre são conteúdos que acrescentam para a vida, para a rotina desses jovens. E aí, recentemente, nós tivemos a palavra do ano, né, eleita pelo dicionário de Oxford, que foi brain rot. E não por coincidência, acredito eu, aqui no Brasil a palavra do ano foi ansiedade. Vocês poderiam trazer um pouquinho sobre o significado desses termos e como eles impactam no dia a dia desses jovens? O termo brain rot foi um termo que, trazido, né, à tona, que denota o uso compulsivo, o uso excessivo de conteúdo que não acrescenta, conteúdo que não traz benefícios, que não leva a um aprendizado, que não leva nem mesmo a uma interação social saudável, né? Então, seria um conteúdo vazio de sentido, vazio de significado, vazio de conhecimento e que é consumido compulsivamente. A gente pode pensar o quanto isso ocupa o tempo das pessoas, o quanto ocupa o tempo dos pais e das crianças, dos adolescentes, quando poderia estar sendo ocupado por conteúdo, então, informativo ou formativo, ou por conteúdo, principalmente, né, por conteúdo real e relacional. Então, quanto do tempo, da vida das pessoas é ocupado por esse tipo de conteúdo que não acrescenta em nada, e deixa de ter, né, o tempo, o espaço, o lugar para um conteúdo mais interessante. A ansiedade, ela vem nos nossos tempos, né, na atualidade, com bastante frequência. Não é a primeira vez que no Brasil a ansiedade é eleita a palavra do ano, porque realmente o brasileiro se vê mais ansioso. E se vê mais ansioso em decorrência de vários fatores sociais, fatores políticos, fatores reais da vida cotidiana, mas também porque está sempre em uso de telas, em uso de celulares e consumindo essas informações que nem sempre são verídicas, que nem sempre acrescentam algo de positivo para a sua vida ou que trazem a possibilidade de uma formação crítica, né? De um olhar crítico, de uma reflexão a respeito. Então, a ansiedade ela advém de muitas formas dessas interações em redes sociais, principalmente, quando as crianças, os adolescentes passam a se comparar, passam a desejar, né, a vida do influencer, a vida daquela pessoa que vai se tornando referência ali nas redes sociais e está muito distante da sua realidade, né? Então, as crianças que se veem frustradas ou então se iludem numa grande empreitada de produzir conteúdo e esse conteúdo não traz resultados como ela imaginou que pudesse trazer, né? Então, são características do tempo atual que a gente acaba tendo
um incremento para as situações de ansiedade. Fora a falta das relações, das interações reais. Então, existe uma condição do ser humano que é uma condição constitutiva também, que é uma condição de desamparo. Nós somos seres desamparados por natureza e que quando sentimos solidão, nos sentimos que não há retorno, não há interação, a gente busca de alguma forma. E uma criança que dentro de casa não tem um retorno, porque também seus pais, seus familiares estão nas suas telas, ela vai buscar nas redes sociais. Então, voltamos a falar dos riscos para as crianças. E esse movimento vai virando um círculo, né? Um ciclo vicioso que acaba gerando, aumentando, incrementando a ansiedade das crianças e adolescentes. Eu queria falar sobre o brain rot, né? Se a gente pensar na palavra e no porquê disso, né? Desse conteúdo vazio, eles falam de atrofia cerebral, já é um uso errado, já é um uso equivocado. Porque a gente sempre que orienta o uso da internet, é um uso com objetivo. Então, sempre que eu vou orientar os pais, mas e quando vou usar? Um uso com objetivo. Esse uso é para passar o tempo, para o tédio, para acalmar a birra. Ele é um uso que não tem um objetivo, né? E aí leva ao brain rot, que é você ficar consumindo esses conteúdos que não acrescentam em nada, né? Pensando nas consequências, né, no malefício desse uso vazio. As crianças e adolescentes estão cada dia com um tempo menor de atenção, né? Elas cada vez menos procuram se aprofundar nos temas. Eles não se aprofundam. As informações que eles buscam são sempre superficiais, sempre rasas. Eles não rápidas, né? Eles não dão conta de se aprofundar. E eu acho que vai muito com esse termo, que é isso, esse conteúdo vazio, muito rapidinho. Nem tá mais observando o que tá assistindo, né? Exatamente, que não acrescenta em nada quando você vê se passaram 3, 4 horas de conteúdo irrelevante, né? Mas a gente tem que pensar que esse conteúdo é irrelevante, mas é muito maléfico para o nosso cérebro, né? A forma como se dá, de rápido, prazeroso, né? É muito maléfico e vai afetar nosso comportamento, vai afetar nossa atenção, enfim. E são horas desperdiçadas, de certa forma, quando se poderia estar investindo em outra interação, né? Que seria uma interação real, uma interação afetiva, ou o prazer no brincar, no desenvolver atividades que seriam mais concretas para a criança. E acaba deixando esse cérebrozinho muito hipervigilante, né? É um cérebro hipervigilante, com muito estímulo. Então, a criança, o adolescente, até mesmo nós, que já temos um cérebro aí formado, amadurecido, nós vamos ter dificuldade de exercer habilidades cognitivas que a gente já tinha logrado ali, né? A gente já tinha amadurecido essas habilidades, a gente já executava elas perfeitamente, a gente começa a ter dificuldade de ler, dificuldade de escrever, eles não escrevem mais. E às vezes nós também, a gente vamos tendo umas dificuldades de escrever, de ter um tempo maior de atenção. Vem aí a importância de tirar o celular nas escolas, porque a gente atrapalha-se com certeza o tempo de atenção, né? E como vai ter uma aprendizagem se não tem atenção? E por falar no desenvolvimento cerebral, a gente sabe que existe uma fase que é muito importante nessa etapa de desenvolvimento, que é a primeira infância. Vocês podem trazer um pouquinho mais aspectos técnicos sobre isso, como ocorre o desenvolvimento nessa fase, e se é bom ou não ter contato com a internet nesse momento? A gente, na pediatria, hoje fala dos 1000 dias, né? Do quanto 1000 dias de ouro. Quanto é importante a gente cuidar das crianças nesse período. Porque nesse período e até os 5 anos, a gente está tendo um desenvolvimento muito rápido do cérebro. O cérebro chega a 90% do seu tamanho até os 5 anos. Então, olha quantas transformações, quantas coisas estão acontecendo nesse cérebro. Por isso, um período de ouro, para a gente estimular de todas as formas e para a gente cuidar desse cérebrozinho em desenvolvimento, né? E já foram ditos aqui várias vezes, né? Dos prejuízos da tela para essa idade. Se a gente coloca uma tela para um bebê, aquela luz, a música, ele não vai ter interesse em se socializar.
né? É um bebê que está aprendendo a falar, que está aprendendo a engatinhar, caminhar. E todos esses processos cerebrais precisam de estímulo, precisam de socialização. A gente precisa do outro para se desenvolver, né? E o bebê, ele se não tem o outro, ele morre. Ele precisa do outro para tudo. E é um período muito importante para o que ele vai vir a ser, para o que esse cérebro vai vir a ser, né? Então é muito prejudicial. É o período, eu considero a pré-adolescência e esse período da primeira infância o período de maior risco, né, das telas para esse cérebrozinho. Por quê? Nosso cérebro ele continua, né, depois se desenvolvendo até os 25 anos. E a última parte a se desenvolver é essa região aqui da frente, que a gente chama de frontal. Essa região, ela é responsável pelo controle de impulsos. Então, criança e adolescente não tem controle de impulso. Por isso a proteção, por isso a vigilância dos pais, dos cuidadores, porque eles não têm essa inibição que vem daqui dessa região. Sabe? De falar, não, agora eu vou parar. Ele não consegue fazer isso. Então, alguém precisa fazer por ele, né? E além das telas terem um efeito no cérebro de ser muito prazerosa, quando a gente assiste algo, seja a TV, seja série, filme, seja os videozinhos, e aí o risco é muito maior dos videozinhos do YouTube, do Instagram, do TikTok. A gente libera no cérebro substâncias que dão sensação de prazer, de bem-estar. E nada, assim como as drogas, nada no mundo real vai fazer nada de vivência real, assim, vai dar esse prazer tão rápido e sem demandar energia. Porque eu vou te dar exemplos. Quando a gente faz atividade física, a gente tem essa liberação também de substâncias que dão sensação de prazer, de bem-estar. Quando a gente tira notas boas numa prova, quando a gente se organiza ali na rotina e faz aqueles chequezinhos, nossa, consegui. Isso é muito prazeroso, mas demanda energia, né? E no celular, não. É muito fácil, é muito gostoso, não demanda energia. E a gente, por um mecanismo muito primitivo do cérebro, ele sempre vai tentar nos deixar na inércia, descansando, né? Que é primitivo mesmo, para guardar energia para luta, para fuga, né? Então, nós já temos essa tendência, né? Aí você junta com um cérebro imaturo e com um prazer muito fácil. Como que a gente... Eles não... Todos esses mecanismos, né? Eu acho que fica muito claro pra gente quando eu coloco essas três coisas, do tanto que é viciante, do tanto que é gostoso e do tanto que é perigoso, né? Nós estamos falando aí desse cérebrozinho que não tem esse controle do impulso, né? E aí acaba em idades maiores, né? E chega a causar o vício mesmo do uso de telas. O nosso cérebro, ele precisa de prazer, né? Todo mundo no fim do dia de trabalho, assim, quando você não tem momentos de prazer no dia a dia, na semana, é esperado que você queira deitar para ver uma tela, para ver um filme, ou ficar rolando o feed, ou comer algo gostosinho, porque o nosso cérebro precisa de prazer. Então, quando a gente coloca essas atividades prazerosas e que são mais consistentes, né, uma atividade física, o brincar, essas atividades extracurriculares, né, que enriquecem ali a vida da criança e até de nós adultos. A gente não tem essa necessidade de ir para os prazeres rápidos. Porque se nós não tivermos, se a gente não faz atividade física, se a gente não se dedica a um hobby, isso durante o dia a dia, né? Não é só no fim de semana para ser feliz, nas férias, ou nas férias, né? Eu vou hoje, então, almoçar com minha amiga, vou tomar um cafezinho, depois eu volto para trabalhar. Isso também gera prazer, né? E evita essa busca pelos prazeres rápidos, que é muito mais fácil, não demanda energia, e o prazer, né, a forma como ele libera essas substâncias no cérebro não se equivale a essas vivências reais, porque demandam energia, porque é mais difícil. Existem estudos que falam, né, da constituição psíquica na primeira infância, que relacionam muito os problemas de constituição mesmo com o autismo, por exemplo, que é um diagnóstico tão em pauta hoje. A gente tem estudos que vão mostrando que, por exemplo, crianças pequenininhas estão adquirindo a linguagem, estão desenvolvendo a sua capacidade de fala, de comunicação verbal,
têm começado a se expressar, por exemplo, contando em inglês, né? Trazendo algumas palavrinhas em inglês. Por quê? Porque elas estão vendo isso no desenho. Então, elas vão repetindo essas palavrinhas. Em geral, para os pais, quando a gente não tem boas orientações, quando a gente não tem uma capacidade, né, uma pausa para refletir a respeito disso, para olhar com alguma crítica, a gente acha bonito uma criança falando inglês já tão pequenininha. Mas essa não é a língua original nossa aqui no Brasil, né? Então, às vezes a criança está contando até 10 em inglês, mas ela não consegue falar 10 palavras com o adulto com quem ela convive. Isso nos mostra o quê? Que as relações familiares, as relações dentro de casa, têm menos importância, menos relevância para a constituição dessa criança do que aquela interação com a tela que ela vem tendo. Aquela interação tem sido mais referência do que as palavras que são trocadas entre os seres humanos reais que estão ali com ela. Então, isso vai trazendo prejuízos e riscos de um isolamento afetivo, de um isolamento emocional, que a criança se põe em risco, está sendo colocada em risco de não interagir, de ter prejuízos na sua capacidade de interação. Eu fiquei pensando aqui do quanto a gente vai empobrecendo esse cérebro. O cérebro humano ele é muito versátil, né? Ao contrário da inteligência artificial. E as crianças que têm só esse acesso, só a esse conteúdo, elas vão deixar de explorar essa versatilidade do nosso cérebro, né? Quando eu dou essa aula de telas, eu gosto de colocar o exemplo de definição, assim, de alguma palavra pela inteligência artificial e pela inteligência humana, né? Então, quando a gente pega um poema, né, aquela subjetividade, aquilo ali mostra a versatilidade do nosso cérebro, que não é explorada, né, não é alcançada quando os estímulos dessa criança são tão empobrecidos. Perfeito. E você comentou um pouquinho sobre o autismo, né? Um outro diagnóstico que está muito em voga agora é o transtorno de déficit de atenção, que muitas vezes é inclusive confundido, acredito eu, com essa falta de atenção ocasionada pelo uso indiscriminado das telas. O que vocês têm observado no consultório? Já existem, de fato, transtornos mentais ocasionados pelo uso excessivo? Como vocês têm observado isso no dia a dia? Eu tenho muitas crianças e adolescentes chegando ao consultório por insônia, e na realidade não é uma insônia. São crianças ali de 8 a 12 anos que chegam a passar 15 horas nas telas. E aí vem pro psiquiatra porque tá dormindo na sala de aula, né? Mas não é uma insônia verdadeira. Ele passa a noite no celular de forma irrestrita, né? Então isso provavelmente vai ocasionar uma insônia e ele vai dormir pela manhã na escola quando ele não tá com o celular, né? Como eu falei aqui, o celular deixa nosso cérebro hipervigilante. A gente tem estímulo visual, auditivo e mesmo que a gente feche o olho, a gente tem receptores, né? É tanto que quando nós estamos dormindo, que o dia amanhece, a luz do sol, ela passa para nossa retina mesmo com o olho fechado. Então, dormir com a tela ligada ou com a TV, tudo isso vai afetar nosso padrão de sono. Quando nós não dormimos, nós estamos predispostos a ter mais transtornos mentais, né? A ser mais ansioso, a ter depressão. Quanto ao transtorno de déficit de atenção, eu falei aqui antes também, o celular, ele diminui nossa capacidade de tempo de atenção, né? Então, nós precisamos ter interesse no assunto, interesse ou até o medo, por exemplo, de falhar, né? Nem sempre a gente tem interesse pelo conteúdo, mas nossa, eu vou estudar, senão eu vou reprovar, né? Vou estudar, senão não vou dar essa aula bem feita. Ou eu gosto muito e aí eu vou ter interesse, vem a atenção, a gente consegue pegar esse conteúdo e transformar em conhecimento, né? Mas as telas, pelos vídeos serem curtinhos, com conteúdos muito rápidos, as legendas são curtas, nós vamos acostumando o nosso cérebro com esse tipo de estímulo. Então fica muito mais difícil focar, né, em textos maiores, para ver um filme é mais difícil, eles não gostam de ver filmes. Hoje em dia as músicas que são feitas para essa faixa etária, elas já começam pelo refrão, para já aprender, né, a criança e o adolescente, porque eles não têm capacidade de atenção. Mas não é que eles não
não têm, pensando numa inteligência, na cognição, eles têm. Eles não desenvolvem essas habilidades porque os estímulos que eles recebem são esses. Curtos, prazerosos, não se aprofundam, as informações são rasas e superficiais. Então, eles vêm pra gente como um transtorno do déficit de atenção, mas o que ele tem é um excesso de tela, né, que não deixa desenvolver essa habilidade cognitiva da atenção. E a perda desse desenvolvimento, a oportunidade, né, do desenvolvimento cognitivo, a gente consegue ver isso nos adultos também, né? Com quantos adultos a gente se depara que falam, eu não consigo ler uma página, eu não consigo ler o capítulo de um livro. Por quê? Porque não tem mais essa prática e esse exercício da atenção, do foco. Nós estamos falando de funções psicológicas superiores, que a gente chama, que são as habilidades que todo ser humano em potencial tem. Como a doutora Luciana comentou, nós temos esse potencial. E esse potencial, essas habilidades, elas são desenvolvidas a partir de interações sociais, de interações reais, a partir de interações com a cultura. Então, as interações limitadas que o celular, né, que a frequência e o imediatismo dos vídeos curtos ou do conteúdo curto pode nos dar, vai limitar também o desenvolvimento dessas capacidades superiores, né, dessas funções psicológicas superiores. Então, a gente vai tendo prejuízos na primeira infância, a gente vai tendo prejuízos durante toda, né, a plenitude da infância, adolescência, e os adultos também têm seus prejuízos, porque tiveram, né, as gerações mais recentes já tiveram esse contato, ou porque hoje as gerações mais velhas, as pessoas mais velhas que não tinham até então contato com o celular, ficam também deslumbradas com essa ferramenta, com essa possibilidade, e não tem também amadurecimento ou uma educação para o uso desses recursos, e acabam se perdendo nesse contexto também. Quanto aos transtornos mentais, nós já temos dados muito consistentes, né, em relação ao aumento dos transtornos mentais na infância e na adolescência, depois de 2007, que foi quando foi criado o primeiro iPhone, né, e a gente tem dados crescentes do aumento desses transtornos. Por vários motivos. A gente pode falar dos físicos, desde de problemas oftalmológicos, da postura, o sedentarismo, obesidade, até ansiedade e depressão, né? O Brasil é o país que as crianças têm maior prevalência de ansiedade, e nós somos o segundo país do mundo que mais consome, né, conteúdo de internet. Eu queria trazer aqui para o nosso debate um pouquinho sobre a questão dos pacientes com doença crônica, né? No Hospital Pequeno Príncipe, nós temos muitos pacientes que estão lá por questões crônicas e que vão permanecer por esse cuidado por um longo período de tempo. Como que a internet, o uso dessas tecnologias pode beneficiar esses pacientes ou não? Isso acaba sendo um risco ainda maior, causando mais isolamento, por eles já terem que ter, né, algumas questões do dia a dia. Como vocês enxergam isso para os pacientes crônicos? Eu tenho mais experiência com os pacientes de transplante de medula óssea, que eles ficam em uma situação muito difícil, que é no confinamento. Eles ficam presos apenas com o cuidador ali naquele quartinho, e isso para a segurança dele, porque realmente ele tem uma imunidade muito baixa, ele tem uma saúde muito fragilizada, né? Então ele não pode ter contato com o exterior. E quando eu digo exterior, é nem ir no corredor do hospital, eles ficam no quarto. E eu acho que as mídias vêm com um papel de conforto, né? Nós temos pacientes que vêm de todo o Nordeste do país. Esses pacientes podem ter contato com a família, com o pai que às vezes ficou trabalhando, com o irmãozinho, né? Às vezes a família se divide numa situação muito difícil, né? Onde a mãe fica aqui sozinha, e a forma dele manter contato com a família, hoje em dia a gente pode fazer ligação por videochamada, né? Que é uma coisa maravilhosa, onde você pode ver o rostinho do outro e interagir, não é só a voz. Então, eu acho que traz um conforto para esses pacientes. Também até pelo videogame. É uma forma deles passarem o tempo lá, e a gente tem que pensar numa flexibilidade. É provisório, tá tudo bem, tá trazendo um conforto para esses pacientes nesse momento, né? É a única possibilidade que ele tem de se divertir e de se socializar, né? Lá fora, a gente vai pensar em outras possibilidades, é um outro contexto. Trazendo a realidade do Hospital Pequeno Príncipe, que atende crianças
com diversos diagnósticos, né? Que a gente tem uma série que chamamos de doenças raras, doenças que têm uma incidência baixa, ou seja, poucas pessoas na população têm. Quando você se percebe num contexto em que poucas pessoas, né, ou pessoas do teu cotidiano, do teu convívio não têm aquela característica que você tem, não vivenciam as situações que você vivencia, o uso das redes sociais, principalmente, acaba sendo um recurso muito benéfico no sentido de essa criança, adolescente, os familiares poderem ter contato com outras pessoas que vivem uma realidade semelhante. Então, a identificação que se tem, né, a possibilidade de conversar com alguém que vive uma experiência semelhante à minha, que está longe, no outro local do país, ou às vezes fora do país, também pode ser benéfico e pode ajudar a trazer recursos, a família a desenvolver estratégias de como cuidar melhor dessa criança e ajudá-lo a também localizar, seja a criança, o adolescente ou os pais, a localizarem, de certa forma, uma rede de pertencimento, um lugar de pertencimento, ou seja, ele não está sozinho no mundo, né? Tem alguém que vive algo semelhante a ele. E essas trocas podem ser bastante benéficas, bastante produtivas para as famílias, desde que sejam de uma forma também ponderada, de uma forma com crítica, né? Com algum olhar crítico, para que também não seja uma medida, um lugar de comparação, de frustrações, né? Porque quando a gente compara, cria expectativas, a gente acaba se frustrando, ou de maior isolamento em relação a outras pessoas. Então, da mesma forma que para crianças ditas saudáveis, crianças com questões crônicas, as redes sociais e o uso das telas oferecem benefícios e oferecem riscos. O uso, né, o acesso e a moderação de como isso vai ser feito é que faz a diferença. Perfeito. E com relação a isso, assim, vocês têm algumas dicas práticas, orientação de materiais, locais onde os pais, os cuidadores, eles possam se aprofundar um pouco mais sobre essa temática? Vocês têm algumas dicas para nos passar? Eu sempre indico aos pais o material da Sociedade Brasileira de Pediatria, que chama Menos Tela, Mais Saúde. Pode ser baixado de forma gratuita na internet. E lá os pais vão entender um pouquinho, né, de como fornecer, né, como conviver, eu acho, com as telas, com mais segurança, com uma proteção, com uma vigilância. E ali a gente tem também algumas normas e orientações práticas, né, do como fazer isso no convívio, no dia a dia. Eu acho que o principal é enriquecer a rotina dessas crianças, desses adolescentes, né? O livro que eu me baseio, assim, para falar sobre telas, ele começa falando de como existe uma permissividade no mundo das telas e uma superproteção do mundo real. Né? Um medo de que essa criança brinque, um medo de que essa criança vá explorar o mundo e, por outro lado, uma permissividade total, né? Nós vemos aí crianças de 5, 8 anos com uso de celular irrestrito e ilimitado, né? De um mundo que a gente desconhece. Então, não tem muita proteção para o mundo real. Essa criança deixa de brincar, deixa de praticar esportes, deixa de socializar com seus pares para poder ficar no celular, né? Então, a gente precisa enriquecer a rotina dessas crianças, que eles brinquem, façam atividade física, vão para o parque, que eles se socializem com seus pares, com os pais, e que, se tiver um uso, seja com cuidado, né? Que não seja um uso negligente, que seja um uso vigiado de um conteúdo que é permitido para a idade dessa criança, que os pais estejam presentes. A gente entende que é muito difícil, né? Que as famílias com que a gente lida muitas vezes não têm uma rede de apoio, né? Mas existem formas, e a gente está aqui para poder ajudar e auxiliar nesse caminho, né, que eu acredito que só quando for coletivo é que a gente vai conseguir um uso saudável das telas. Porque sempre que a gente limita uma tela para um adolescente, vem uma frase, mas todo mundo usa. Não é porque todo mundo usa, não é porque é comum que é normal, que é saudável. E precisamos considerar que uma forma de usar com saúde, vamos dizer, né, de uma forma mais saudável as telas, parte dos pais perceberem que esse uso pode ser problemático.
E às vezes o próprio adulto, no uso da tela que ele mesmo faz, ele não percebe o quanto isso pode ser uma questão, pode estar sendo um problema de saúde ou um problema que leva à compulsão. Então é importante que o próprio adulto tenha essa reflexão de quanto o uso de tela que ele faz impacta na sua própria saúde e vai ser, né, uma consequência aí, vai afetar a saúde das crianças, dos adolescentes. A doutora Luciana falava do enriquecimento do ambiente, né? É importante que a gente enriqueça e que a gente oportunize as crianças coisas diferentes, oportunize experiências variadas, né? E fico pensando o quanto os pais, e cada um dentro das suas casas, nas suas famílias, se retomar um pouco a sua infância, se olhar para a sua infância e tentar resgatar o que fazia sentido, o que era divertido, com o que eu brincava, quais eram os meus brinquedos ou os jogos que eu desenvolvia com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus vizinhos na rua. Do que a gente brincava na nossa infância? Será que o meu filho brinca hoje? Será que ele conhece esse tipo de brincadeira? E se você relata isso para uma criança, indicando para ela, brinque disso, né? Ou você oferece um brinquedo antigo, talvez, para uma criança desapegado de uma interação, provavelmente essa criança não vai dar atenção para esse brinquedo. Provavelmente ela não vai se interessar, ela vai achar uma coisa de outra geração, chato, né? Antigo. E se você oferece isso de uma forma convidativa, que você convida a criança para brincar junto, para relembrar como você brincava, vai mudar totalmente a reação dessa criança. Então, o brincar, a oportunidade, a oportunização, o enriquecimento do ambiente, ele passa muito por como isso é oferecido para a criança. Como nós, adultos, conseguimos oferecer, conseguimos chamar a atenção da criança para o brincar, para as diferentes possibilidades e oportunidades que a vida pode ter. Eu quero agradecer a vocês por essa conversa tão rica e que com certeza vai fazer muita diferença, né, na vida de tantas crianças e adolescentes. Acho que a gente teve muitos momentos esclarecedores, então muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar de um tema tão importante, um tema que eu gosto muito de falar e de abordar, que antes eu acho que eu tinha a impressão de que só era falado entre profissionais, né, e enquanto a gente não criar conteúdos como esses, né, acessível à população, a gente não vai conseguir ter uma mudança. Então eu que agradeço a oportunidade. Isso. É uma oportunidade excelente a gente criar conteúdo, discutir a respeito, estudar e transmitir para o nosso público, né? Seja para as nossas crianças, adolescentes e para as suas famílias, essa nossa preocupação, que é uma preocupação real, uma preocupação genuína de como a saúde mental das crianças está, né? De como a saúde mental das crianças e adolescentes tem sido cuidada. E quando a gente olha para o uso das telas, para o uso das redes sociais, a gente está falando de uma tecnologia extraordinária que pode nos ajudar de diversas formas e nos ajuda e faz parte do nosso dia a dia e que nós não vamos negar, nós vamos continuar usando. Mas também pode ser uma grande ameaça, um grande risco que está dentro das nossas casas, que está dentro do nosso bolso, dentro da mochila da nossa criança. Então, o uso consciente, a ponderação no uso desses recursos é que vai fazer toda a diferença para a saúde mental das nossas crianças e adolescentes e das suas famílias como um todo. E se você gostou desse conteúdo, achou ele interessante, compartilhe com outros pais, educadores e profissionais na área. E fique ligado porque em breve teremos mais discussões super relevantes. Até logo!